Bom, eu fico feliz que você esteja aqui nessa manhã, muito feliz mesmo, porque, como eu já disse, Jesus está aqui entre nós, e eu quero dar sequência à mensagem que começamos no domingo passado, uma nova série de mensagens com o tema perseverança. A vida tem que continuar, a vida tem que continuar, sempre, até o último suspiro que nós tenhamos, que é aqui nesse mundo, a vida tem que continuar, nós precisamos perseverar, nós precisamos seguir, nós precisamos continuar dentro do propósito, do plano que Deus tem para a nossa vida. Sempre é cedo demais desistir. Por isso Deus colocou no meu coração, já lá no mês de outubro, esse tema para o início do ano. Porque eu tenho certeza que Deus tem grandes coisas para realizar nesse ano, mas também tenho certeza que nós temos grandes desafios, que vamos enfrentar dificuldades. E é por isso que nós devemos estar bem firmados na palavra de Deus, que é a rocha debaixo dos nossos pés, é a âncora da nossa alma. Nós devemos estar bem firmados, confiantes, de que nós podemos perseverar, porque temos um Deus conosco, um Deus que, em primeiro lugar, nos capacita a perseverar nele. Em segundo, foi o exemplo de perseverança, porque Jesus é um grande exemplo de perseverança, até cumprir o propósito do Pai, ele perseverou até o fim. É interessante que em João capítulo 13, ele diz que, tendo amado aqueles que estavam no mundo, ele amou até o fim. As últimas palavras de Jesus na cruz, em João 19:30, está consumado. Jesus não desistiu, ele não parou no meio do caminho, ele não interrompeu o processo de Deus, ou o plano de Deus para a sua vida, ele perseverou até o fim, até que ele cumprisse completamente o propósito de Deus para si mesmo. Então esse é o nosso desafio, Jesus é o nosso exemplo, e aquele que está conosco para nos capacitar a perseverar. Na minha última mensagem, eu convido você a assistir lá no nosso canal no YouTube, ou no Facebook da igreja também, sempre está disponível. Se você não ouviu, eu compartilhei um exemplo de superação, porque eu acho que nós temos tantos bons exemplos, né? E eu quero compartilhar um outro exemplo nessa manhã com você. Eu vou pedir que apague as luzes, eu vou usar o recurso do vídeo ali, eu queria que você prestasse atenção no testemunho do Paulo Henrique. Você vai conhecê-lo se você ainda não o conheceu. No mundo tereis aflição, certo? Então não tem como eu dizer para você que é fácil, porque se o próprio mestre, se o Messias que nasceu perfeito, tanto em sua forma física quanto em seu caráter, sofre aflição, que dirá eu que sou falho? Paulo Henrique Nascimento Pereira. Eu tenho 24 anos, daqui de Coronel Fabriciano. A vida é aflita, o mundo é assim, mas ele também fala, tem de bom ânimo, pois eu venci o mundo. Por isso eu venho trabalhar todo dia a gente vence uma vez. É muito fácil você dizer que a vida é injusta com você e dizer que Deus Todo-Poderoso tem que fazer a seu favor, uma vez que você se deita e espera a recompensa de Deus cair no seu colo. Mas se você parar para pensar, nenhum dos homens de Deus tiveram sua recompensa no colo. Abraão teve que largar sua família, Moisés teve que atravessar o deserto, Jesus, poxa, foi crucificado, né? Então, se você quer uma recompensa de Deus, faça seu esforço. Deus não vai te recompensar por ser uma pessoa à toa, entendeu? A palavra diz que o trabalho dignifica o homem. Vamos ser dignos, trabalhar. Nessa mesma esquina, na Caixa, do Bradesco. Se quiser vir cá comprar uma balinha, pode vir. Se quiser conversar do amor de Deus, pode vir 2 vezes. A gente está sempre por aqui. Beijão. Pois é, testemunho do dia a dia, não é verdade? De alguém que está plenamente consciente que pode perseverar nessa vida, a despeito das dificuldades. É interessante que ele citou uma frase ali que ele disse que está na Bíblia: o trabalho dignifica o homem, mas não está na Bíblia, tá, irmãos?
Às vezes a gente tem algumas frases, né, que são boas frases. Claro que a Bíblia valoriza o trabalho, a Bíblia diz da importância do trabalho, e até podemos fazer uma paráfrase de um texto de Provérbios, que mais ou menos esse é o sentido mesmo, mas essa frase não está na Bíblia. Alguns dizem que é uma frase de Max Weber, né, outros dizem que é uma frase de Benjamin Franklin. A gente não sabe exatamente quem cunhou essa frase, mas que o trabalho dignifica o homem, isso é verdade. Deus realmente valoriza demais o trabalho, tanto que o apóstolo Paulo diz que aquele que não trabalha não deve comer, né, irmãos? Porque tem muita gente morcego que vai na veia dos outros, e Paulo já diz assim: para com isso, vai trabalhar e espera a volta de Jesus com perseverança, tá certo? Bom, mas o meu objetivo aqui não é se falar do trabalho, mas é falar de um exemplo de perseverança. Quantas vezes eu e você temos condições, temos saúde, temos força, e estamos reclamando, e estamos desistindo das coisas. Irmãos, praticamente todas as semanas eu ouço alguém dizer que vai desistir de alguma coisa. Vou desistir do trabalho porque é difícil, vou desistir do inglês porque é difícil, vou desistir do casamento porque é difícil, eu vou desistir. As pessoas, hoje nós vivemos numa cultura de desistência, uma cultura de desistência. Por quê? Porque nós vivemos numa cultura que valoriza o conforto, que valoriza a conveniência, que valoriza a lei do mínimo esforço, que valoriza realmente o caminho mais fácil. Então, quando nós temos pressão, temos dificuldade, temos lutas à nossa frente, nós queremos fugir dessas lutas e dificuldades, e achamos, né, que o caminho mais fácil, que o atalho para isso é a desistir. Desistir daquilo que nos faz sofrer, desistir daquilo que nos causa dor, desistir daquilo que é difícil para nós. Mas eu e você que estamos aqui nessa manhã, e aqueles que nos assistem através do vídeo, devemos lembrar que os valores mais consistentes na nossa vida são adquiridos nos períodos de dificuldade, que caráter não é forjado deitado numa rede tomando água de coco, que fé em Deus não é fortalecida em tempos de bonança, apesar de podermos ser gratos e louvar a Deus por esses tempos. Todos gostamos, é claro, de tempos de bonança, mas a nossa fé é fortalecida, ela é refinada, ela é aperfeiçoada em Cristo, exatamente como Cristo sofreu, como Cristo viveu. Ele é o nosso exemplo, conforme diz Hebreus capítulo 12. Bom, a perseverança, ela é importantíssima em todas as áreas da vida. Eu gosto muito de mencionar isso, porque não são os cristãos que valorizam a perseverança somente, no mundo empresarial, no mundo acadêmico, nos esportes, qualquer área da vida, aqueles que perseveram, se tornam realmente pessoas que conquistam aquilo que desejam, ou que pelo menos vivem com ânimo e fé até o fim dos seus dias, ainda que não conquistem aquilo que esperavam, mas vivem vidas significativas. Você não tem nenhum herói na sociedade, nenhum herói na cultura, nenhum herói na fé que é desistente. As pessoas que nos inspiram são pessoas que perseveram, são pessoas que enfrentam a vida de cabeça erguida, como esse menino exemplificou aqui. São pessoas que enfrentam a vida com fé no coração, são pessoas que enfrentam a vida com perseverança. Eu disse no domingo passado, e repito aqui, que nós poderíamos citar milhares e milhares de exemplos de superação que nos inspiram a perseverar. E eu sei que todo mundo entende o que é perseverança, mas é importante a gente destacar que perseverança é essa capacidade de persistir, é essa tenacidade, essa constância, é essa capacidade de você não desistir diante das dificuldades, e algo que eu considero muito importante, não desistir quando não há resultados visíveis, não há nenhum sinal de que o que você está fazendo está funcionando, mas ainda assim você persiste. Não há nenhum sinal de que o fato de você estar mantendo o propósito de Deus na sua vida está realmente acontecendo algo bom, mas você ainda persevera. Não há nenhum sinal, o fato de que você trabalhar todos os dias vai levar você a alcançar seus objetivos. Ainda não há sinais, mas você persevera. Eu acho que essa questão de ausência de sinais é algo muito forte, muito forte. Perseverar não é só porque eu tenho uma dificuldade. Muitas vezes a dificuldade realmente nos move, ela nos impulsiona. Nós precisamos de um certo nível de estresse, precisamos de um certo nível de dificuldade para crescermos. Mas quando a gente faz aquilo que devemos fazer por muito tempo, sem vermos resultados, é aí que o nosso grande desafio de perseverar acontece.
E eu poderia citar vários exemplos. É alguém muito dedicado no esporte, mas que não consegue atingir os resultados de vitória. É um trabalhador que está há muito tempo numa empresa ou numa carreira profissional, há muito tempo, mas ele não conseguiu ainda ver progresso, rendimento, ele não conseguiu atingir um certo nível financeiro nessa carreira. É um cônjuge que está há muito tempo num casamento e por mais que esteja se dedicando, muitas vezes até buscando a Deus por esse casamento, não vê nenhum sinal de melhora ou um sinal de mudança no relacionamento, mas ainda está escolhendo perseverar. É alguém que escolhe amar uma pessoa, apoiar, realmente ser bênção na vida de alguém, e que não vê nenhum sinal positivo, nenhum sinal positivo de que essa pessoa esteja recebendo essa bondade, esteja recebendo essa generosidade, e realmente aproveitando para também transformar a sua vida, ou experimentar o novo de Deus, a salvação de Deus. A perseverança na Bíblia é extremamente importante, ela é vista como uma virtude cristã, conforme o apóstolo Pedro escreveu em 2 Pedro capítulo 1, verso 6. Romanos capítulo 1, 5, diz que o Deus, nosso Deus, Ele concede perseverança, Ele é o Deus que concede perseverança e ânimo. É uma oração aqui do apóstolo Paulo em Romanos. E essas mensagens, essa série de mensagens, eu quero sempre trazer um exemplo biográfico para você. No último domingo mencionei Caleb, e hoje eu quero falar daquele homem que se transformou no maior missionário do mundo, que escreveu mais da metade do Novo Testamento, que depois de Jesus Cristo, o Senhor, foi a pessoa mais influente no cristianismo e consequentemente no mundo ocidental, ao forjar a cultura na qual nós vivemos. E esse camarada se chama Paulo, é o apóstolo Paulo. Eu gostaria de ver com você alguns trechos, alguns momentos da história de Paulo, e com uma mensagem biográfica, eu poderia simplesmente parar num desses textos e refletir todo um sermão em alguns desses textos, mas eu quero ver alguns pontos, para destacar como Paulo é um exemplo, é uma inspiração de perseverança, e daqueles que realmente honram a Deus ao longo de toda a sua vida. Bom, você já deve ter ouvido falar do apóstolo Paulo, e sabe que ele foi um perseguidor da igreja. Paulo perseguiu cristãos, ele queria honrar a Deus, e ele viu o cristianismo como uma seita, ele viu o cristianismo como uma ameaça ao judaísmo, ao relacionamento verdadeiro com Deus, dentro daquilo que ele havia aprendido da lei. Então ele persegue os cristãos, ele prende cristãos, ele mata cristãos. O primeiro mártir da igreja, o Estevão, ele estava diante de Estevão, diante daqueles que estavam apedrejando Estevão, e ele estava ali, as roupas ficaram aos pés de Saulo, naquela época seu nome Saulo, ele estava ali consentindo. Você imagina, você ver um homem honesto, justo, que não havia feito nada de errado, sendo apedrejado, e você consentindo na morte desse cara, você está ali, e você realmente desejando que aquele cara morra. Paulo é esse cara aqui, que Deus então alcança, no caminho para Damasco, quando ele tinha cartas das autoridades para prender todos os cristãos que ele acharia em Damasco. Jesus aparece para ele no caminho, e Jesus diz assim: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Preste atenção nessa frase. Perseguir a igreja é perseguir o próprio Cristo. Jesus se identifica tanto comigo e com você, porque nós somos o corpo dele, que perseguir algum de nós é perseguir o próprio Cristo. E Jesus diz: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Por que você me persegue? Então, ele fica cego por 3 dias, Saulo vai em Damasco, entra na cidade, levado pela mão, e Deus levanta um homem chamado Ananias, um cristão daquele lugar, e diz: olha, você vai encontrar um homem chamado Saulo, vai orar com ele, vai impor as mãos sobre ele. E Ananias diz assim: puxa, Deus, mas como que eu vou fazer isso? Esse cara estava matando cristãos, perseguindo a igreja, o senhor está certo que eu vou encontrar esse cara? E Deus diz assim: vai, porque ele é um vaso escolhido. É interessante a resposta de Deus a Ananias. Em Atos capítulo 9, verso 15 e 16, o Senhor disse a Ananias: vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis, e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Olha a resposta de Deus a Ananias: você vai, esse cara chamado Saulo é um instrumento escolhido, ele vai levar o meu nome perante os gentios, os reis e o povo judeu. Agora olha essa frase que Deus diz: eu mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome.
Preste atenção um pouquinho aqui na minha interpretação desse texto. Minha hermenêutica. Minha hermenêutica é o seguinte: Deus está dizendo assim: você fez outros sofrerem, agora você vai sofrer pelo meu nome. Isso que Deus está dizendo. Você fez cristãos sofrerem, agora você vai aprender o que é sofrer pelo meu nome. É simples. Deus escolheu Paulo para revelar a sua glória, mas Deus iria revelar a sua glória a Paulo através do caminho do sofrimento. E desde o início do ministério de Paulo foi assim. Ele teve que fugir já pela janela da muralha da cidade de Damasco, porque o pessoal já queria prendê-lo, e aí vai. É uma história de muitas lutas, de muita glória, mas de muito sofrimento, de muita dor. Por isso Paulo é um dos grandes exemplos de superação, de perseverança na fé em Deus, no Evangelho, na presença de Deus. O homem que perseguiu os cristãos, que causava muito sofrimento e dor a eles, agora experimentará o que significa sofrer por causa de Cristo. Não é que Deus é realmente um sádico e quer fazer as pessoas sofrerem, mas Paulo precisava disso na sua história, na sua vida. Deus conhece cada um de nós, particularmente, intimamente, mais do que nós conhecemos a nós mesmos, e Deus sabe exatamente como trabalhar para promover o máximo da sua glória em nossa vida, e Paulo precisava experimentar isso. É interessante que Paulo, quando ele defende o seu apostolado, ele fundou a igreja de Corinto, mas anos depois, haviam intrusos dentro daquela igreja, falsos apóstolos, que começaram a minar a confiança da igreja no apóstolo Paulo, questionar se ele realmente era um apóstolo de Cristo. Então Paulo escreve, principalmente na sua segunda carta, defendendo o seu apostolado, e Paulo fala do seu sofrimento, como uma ficha, como um currículo que ele tinha. Olha o que Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 11, verso 23 a 31, Paulo diz assim, falando dos falsos apóstolos: são eles servos de Cristo? Estou fora de mim para falar desta forma. Ele está dizendo, vai ser uma loucura o que eu vou falar, mas eu vou ter que fazer isso. Ele diz: trabalhei muito mais, fui encarcerado mais vezes, fui açoitado mais severamente, exposto à morte repetidas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites. 39 açoites. Sabe por que era 39? Porque a lei dizia que o máximo era 40. Então a galera, para não errar, dava 39, para não passar uma no embalo ali. 5 vezes ele foi açoitado, 39 vezes. 3 vezes fui golpeado com varas, uma vez apedrejado. A Bíblia conta a história de que Paulo foi apedrejado e foi dado como morto, foi jogado no chão morto, os irmãos arrastaram ele, e depois Paulo milagrosamente levanta e volta a pregar na cidade. Ele diz: 3 vezes sofri naufrágio, passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar, estive continuamente viajando de uma parte a outra, enfrentei perigos nos rios, perigos de assaltantes, perigos dos meus compatriotas, perigos dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar, perigos dos falsos irmãos. Trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede, e muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio e nudez. Além disso, enfrento diariamente uma pressão interior, a saber, a minha preocupação com todas as igrejas. Quem está fraco, que eu não me sinta fraco? Quem não se escandaliza, que eu também não me queime por dentro? Se devo me orgulhar, que seja nas coisas que mostram a minha fraqueza. O Deus e Pai do Senhor Jesus, que é bendito para sempre, sabe que não estou mentindo. Paulo mostra o seu currículo como apóstolo, e ele faz isso, ele diz assim: eu estou saindo fora de mim para fazer isso, mas eu preciso fazer, para mostrar a vocês que eu tenho sofrido pelo Evangelho de Cristo, que eu trago as marcas de Cristo no meu corpo, sofrer de Cristo no meu corpo, que eu tenho, no meio de todos esses desafios e sofrimentos, honrado a Jesus, tenho servido a Ele, o meu Senhor, meu Salvador. E aí então, no capítulo 12, Paulo completa o seu testemunho. Paulo fala que ele não sabe se no corpo ou fora do corpo, Deus deu a visão do paraíso, ele foi levado até o 3º céu, e ele viu coisas tão magníficas, tão grandiosas, que Deus não permitiu que ele revelasse. E aí ele diz o verso 5, na verdade o verso 7, o seguinte: para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne,
um mensageiro de Satanás para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas Ele me disse: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, agora Paulo afirma, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco, é que sou forte. Paulo revela aqui algo tão precioso de Deus. É interessante que ele estava num sofrimento muito pesado, ele chama isso de espinho na carne, que eu fazia sofrer. Você sabe o que é ter um espinho na carne? Você já foi trabalhar com madeira e já entrou uma flerpa debaixo do seu dedo? Você sabe, quando entra alguma coisa? E é um negocinho tão pequeno, mas incomoda tanto. Paulo está dizendo assim, eu estou com um espinho na carne, é algo que me faz sofrer todo o tempo, todo dia, é aquilo que a dor não cessa, todo o tempo está com você. E ele diz, esse espinho na carne é um mensageiro do gabiroto, um mensageiro do diabo, de Satanás. Espinho na carne, mensageiro de Satanás. Não é uma coisa que qualquer um de nós iríamos desejar, não é verdade, irmãos? Espinho na carne, mensageiro de Satanás. Ninguém sabe se Paulo está se referindo aqui a uma enfermidade, se Paulo está se referindo aqui a uma traição, a uma perseguição, a gente não sabe exatamente o que Paulo está se referindo aqui, mas a gente sabe que ele estava sofrendo demais, tanto que ele queria se ver livre disso de qualquer forma, que ele diz aqui que ele rogou três vezes a Deus: Deus, tira isso de mim, tira isso de mim, tira isso de mim, e Deus disse, não. Aqui, irmãos, é que eu realmente me torno, assim, impressionado com a atitude perseverante de Paulo, porque Paulo era um cara que havia orado a Deus, e Deus realizara tantos milagres. Ele ressuscitou Eutico, o jovem que havia caído da janela quando ele fez uma pregação mais longa. Ele operou milagres tremendos, de curas de enfermidade, de expulsar demônios, mesmo no naufrágio, conforme registrado aqui em Atos capítulo 27, nossa, Deus fala com ele, coragem, eu estou com você, eu vou dar todas as vidas que estão nesse barco, nenhum deles vai perecer, vou dar a você. Milagres tremendos que Paulo viu, e Deus fez através dele, mas agora ele ora por ele e diz, Deus, me livra desse espinho na carne, e Deus diz não. Como é que eu e você lidamos com o não de Deus? Como é que eu e você nos relacionamos com Deus, quando Deus diz assim, não, eu não vou tirar essa sua dor, eu não vou tirar esse sofrimento, eu não vou aliviar a sua angústia, não vou fazer isso. Como é que eu e você reagimos diante de Deus? Paulo aqui nos impressiona, porque Deus diz a ele o seguinte, a minha graça é suficiente para você, eu não vou tirar. Sabe por quê, Paulo? A minha graça é suficiente para sustentar você no meio disso, a minha graça é suficiente para tratar você, a minha graça é suficiente para fortalecer você. Eu não vou tirar o problema, eu vou dar graça para você viver com esse problema. Eu não vou aliviar aquilo que lhe causa dor, eu vou dar graça a você para suportar essa dor. Eu vou fazer diferente, Paulo, eu vou fazer diferente. Como é que eu e você reagimos quando nós estamos orando, pedindo a Deus, suplicando, Deus faz isso na minha vida, e Deus diz assim, não vou fazer, eu vou fazer algo diferente, a minha graça é suficiente para você, guarda isso. A graça de Deus nunca nos leva a um lugar que ela não seja suficientemente grande para nos sustentar. Deus, na verdade, nunca nos leva a uma situação, nunca nos permite viver uma situação onde a sua graça não é capaz de nos sustentar. Por isso ele diz para Paulo, Paulo, a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Você é fraco para enfrentar essa situação, esse espinho na carne, esse mensageiro de Satanás, você é fraco, mas a minha graça se fortalece na sua fraqueza, a minha graça se torna grande na sua fraqueza, poderosa na sua fraqueza. Então o apóstolo Paulo, ele vira para Deus e diz assim, mesmo assim eu não quero, Deus, eu não quero,
Eu determino que o Senhor arde na minha vida e mande Satanás para o fundo dos infernos. Você leu bem a Bíblia que Paulo fez? Foi isso que Paulo fez, irmãos? Não. Então ele diz, portanto, se Deus me disse isso, se Deus me disse isso, portanto eu me gloriarei. Essa palavra glória, aqui no contexto, significa eu vou confiar, eu vou me exultar, exultar ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Ele diz, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco, é que eu sou forte. Esse é um paradoxo do reino de Deus, sempre menciono isso, no reino de Deus você vive quando você morre, você é forte quando você é fraco, você ganha quando você perde, o reino de Deus é invertido. Sem Cristo, nós nos gloriamos nas forças, nós nos gloriamos nas nossas qualidades, nós somos bons, nós nos elogiamos, as nossas conquistas, nossas capacidades administrativa ou de liderança, ou como nós somos bons em alguma outra coisa. Então nós, sem Cristo, fora de Cristo, nós nos gloriamos nas forças. Em Cristo, a gente se gloria na fraqueza, para que o poder seja de Deus, e para que a glória seja para Deus. É outro reino, irmãos, é outro mecanismo dentro de nós, não é o carnal, não é o humano, é o espiritual, presença de Deus em nós. Paulo nos ensina aqui, irmãos, a sofrer e perseverar no sofrimento, perseverar quando Deus diz não, quando Deus diz não. Às vezes, irmãos, a perseverança é algo assim que gera até filme de Hollywood, histórias de perseverança, tal. Mas muitas vezes na nossa vida, no dia a dia, a perseverança é como se você estivesse realmente numa noite escura. Vai ser muito mais parecida com Jacó lutando ali no Val de Jaboque com Deus, em que a noite é escura, ele está completamente sozinho, ele agarra ali na perna do homem de Deus, e diz assim, eu não vou te soltar se o Senhor não me abençoar, porque é uma noite de angústia, é uma noite de sofrimento, é uma noite de dor. A nossa experiência é assim, e foi assim também a experiência do apóstolo Paulo. Alguém já definiu assim, que quando Deus diz sim, a tua oração, Ele está dizendo, é aprovação. Ok, concordo com você, vou fazer isso. Quando Deus diz não, é proteção. Deus está te protegendo. Deus disse não para Paulo porque estava protegendo ele de um propósito, protegendo Paulo do orgulho. Quando você ora e Deus diz assim, não, eu não vou fazer isso, é porque Ele está protegendo você. Terceiro, se Deus diz assim, espera, a espera é promoção. Deus está dizendo, eu tenho algo melhor. Espera é promoção. O crente que confia em Deus, o cristão que confia em Deus, para ele o sim e o não tem o mesmo valor. O espera. Porque o não de Deus é tão valioso quanto o sim. O não de Deus é tão valioso quanto o sim. É muito importante, irmãos, nós pensarmos disso em dias de que ensinos e práticas nocivas estão dentro das igrejas. Você quando liga aí nos programas de televisão, nos canais de televisão, a maioria dos programas de igrejas nominadas evangélicas tem uma teologia antibíblica, nociva à fé das pessoas, de que você vai prosperar, uma teologia de prosperidade, triunfalismo carnal, que Deus existe como servo para realizar os nossos desejos. Não, você vai vir para a campanha do Gideão, você vai fazer, vai passar no corredor do Sal Grosso, você vai, e Deus vai fazer, você vai determinar para Deus. Tenha fé para determinar para Deus o que Ele vai fazer. Você vai exigir de Deus. Irmãos, isso não é bíblico, isso não é reino de Deus. Quem somos nós diante de Deus, da grandeza de Deus? Eu não mereço nada, você não merece também, ninguém merece, ninguém é digno. Irmão, entenda uma coisa, compreenda o Evangelho. Teologia da prosperidade que existe só para satisfazer o nosso coração egoísta, só para massagear o nosso ego. As igrejas estão cheias de gente assim, e é muito provável que há pessoas aqui nessa manhã com esse mesmo espírito, porque isso tem permeado a cultura evangélica, porque isso tem realmente se infiltrado nas boas igrejas. Que coisa terrível! Por isso que a igreja cristã tem perdido o seu testemunho, uma fé fervorosa, a autoridade do Espírito e da palavra,
porque nós estamos mais preocupados com o nosso conforto, nós estamos mais preocupados que Deus faça o que a gente quer, e se Deus não fizer, eu não volto mais nessa igreja, porque tem um monte aí prometendo que Deus vai fazer. Se Deus não fizer, eu vou ouvir um outro pregador, que fala o que eu quero ouvir, não o que eu preciso ouvir. As pessoas seguem os pregadores segundo o comichão dos seus ouvidos, é o que Paulo disse a Timóteo, nos últimos dias seriam assim. Você fala, por que uma igreja que vende bênção, que vende o perdão de Deus, por que uma igreja dessa tão lotada de gente? Porque as pessoas querem ouvir isso, elas não querem o evangelho da cruz, elas não querem esse evangelho que Paulo está dizendo aqui, eu vou me gloriar no sofrimento. Não, eu quero o evangelho da BMW, eu quero o evangelho do sapato de cromo alemão, eu quero o evangelho da casa na praia, esse evangelho aqui de cruz, esse eu não quero. Dias terríveis em que nós estamos vivendo, em que as pessoas exigem respostas de Deus, quando na Bíblia nós vemos que a única coisa que a gente pode fazer é clamar misericórdia, como o cego Bartimeu: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. É a única coisa que eu posso clamar a Deus, misericórdia. Não posso exigir, não posso determinar. Muitos fazem isso com o argumento de que se você está enfermo, você não tem fé. Se você está trabalhando na mesma empresa, andando com o mesmo carrinho, que cada 3 meses dá um problema e você vai para a oficina, se você, entendeu, está pagando parcela lá nas Casas Bahia, bom, ainda bem que você está conseguindo pagar, tem um monte que não paga, né? Se você está vivendo assim, é porque você não tem fé, porque o nosso Deus é o Deus do ouro e da prata, nós somos filhos do rei. E quem que não gosta dessa teologia de filho do rei? Filho do rei. Filho do rei significa o quê? O que significa você ser filho do rei? Então quer dizer que você vai sentar num trono e vai estar cheio de serviçais, vai ser um príncipe? Filho do rei significa que você vai seguir nos passos do rei, e os passos do rei o levaram a uma cruz. Filho do rei significa que você vai viver nesse mundo, vivendo outro reino, onde Jesus reina, que não é o reino desse mundo. O reino deste mundo pertence ao diabo, as pessoas estão escravizadas por seus desejos. O reino de Deus é outro reino, é o reino que o apóstolo Paulo diz aqui. Acho que a gente pode guardar 3 verdades do apóstolo Paulo nesse texto. O primeiro é que o sofrimento tem propósito. Lembra disso, porque isso ajuda você a perseverar. Você está numa luta, você está num sofrimento, você está angustiado, tem um espinho na carne, tem algo que está te fazendo sofrer demais. Não perca a bênção no meio do sofrimento. Sofrimento tem propósito. Deus disse para Paulo aqui, Paulo afirma, Deus me deu isso para que eu não me gloriasse, eu não me orgulhasse. Para pensar um pouquinho comigo aqui. Se Paulo fosse tomado pelo orgulho, tudo que ele estava vivendo em Deus ia se perder. A sua fé, a sua vida em Deus, o seu ministério iriam se perder. Vidas, centenas, milhares de vidas iriam se perder no reino de Deus. Muito do que Deus já havia investido na vida de Paulo, muito ou tudo iria se perder. O mesmo acontece comigo e com você que estamos aqui. Se formos tomados pelo orgulho, que foi o que transformou Satanás em Satanás, se formos tomados pelo orgulho, nós também vamos nos perder, e toda a obra de Deus no nosso coração será perdida. Então o sofrimento tinha um propósito muito claro, era uma proteção para Paulo sofrer dessa forma. Por isso ele ora 3 vezes. Você se lembra de mais alguém que orou 3 vezes na Bíblia, pedindo para Deus tirar algo? Você se lembra? Você lembra quem orou 3 vezes? Jesus orou 3 vezes: Pai, passa de mim esse cálice, passa de mim esse cálice, passa de mim esse cálice. E o que o Pai fez? Não passou. Por quê? Porque era o melhor. Era o melhor. Quantos aqui são pais? Quantos aqui são pais? Levanta a mão, deixa eu ver aqui. Acho que até a maioria que está aqui são pais. Seu filho pede coisas para você? Acho que já pediu algumas, né? Tudo que eles pedem, você como pai, como mãe, você entende que é bom para eles? Aliás, os pais da nossa geração têm que aprender aquilo que os nossos avós fizeram conosco, os nossos pais fizeram conosco,
a disciplina de dizer não. Porque a maior parte das pessoas que são insuportáveis, que são intratáveis, que são intragáveis, que não são ensináveis na nossa sociedade, são filhos que vieram de pais que nunca ouviram não. Nunca ouviram não. O maior amor que um pai pode fazer, um amigo de verdade, muitas vezes é dizer não. Não. As pessoas precisam aprender a conhecer limites. Alguém que tem tudo o que quer vai se sentir um Deus, vai ser alguém incapaz de se relacionar com as pessoas na dimensão da vida de verdade. Um prejuízo tremendo, alguém que educa seus filhos sempre dizendo sim e permitindo que eles façam o que eles querem. Maior prejuízo, você está destruindo a vida do seu filho, você está estragando a vida dos seus filhos, você está comprometendo o futuro dos seus filhos ao fazer isso. Algo terrível, algo terrível. Deus tem propósito no sofrimento. Então quando você estiver na luta, e muitos de nós estamos aqui na luta, irmãos, no sofrimento difícil, realmente angustiante, lembre-se, tem um propósito glorioso, tem um propósito glorioso. Segundo, Deus tem sempre o melhor. Paulo entendeu isso, Deus tem sempre o melhor. O melhor de Deus para mim é experimentar esse espinho na carne, esse mensageiro do gabiroto. Não gosto dele, não tenho parte com ele, mas é a melhor coisa para mim nesse momento da minha vida. Então, eu vou me gloriar nisso. Sabe por quê? Porque Deus visa a eternidade. Deus não visa o nosso momento presente, nem nosso conforto aqui na terra. Deus está visando o destino da tua alma. Mais importante do que você viver bem os dias da sua vida nessa terra, que são muito curtos e efêmeros, é que você viva com Deus na eternidade. Deus não está preocupado em que você passe por essa vida isento de problemas. Deus está preocupado é que você chegue lá, onde Ele criou você para estar, na eternidade com Ele. Tudo que Deus faz, foca nisso, consiste na eternidade. Calvino afirmou: a razão pela qual algumas vezes, misericordiosamente, Deus recusa atender o seu povo, é que Ele sabe de antemão o que é melhor para nós, mais do que nosso entendimento é capaz de aprender. Nós não compreendemos, não. Muitas vezes esperneamos, sim, sapateamos, sim, mas tem que vir a compreensão pelo Espírito e pela palavra. Deus tem o melhor, e eu vou confiar nele. Terceiro lugar, nós aprendemos com Paulo que nossas fraquezas são oportunidades de Deus. Nossa luta está sendo uma oportunidade, irmão, de Deus revelar sua grandeza, sua glória em nossa vida, na nossa fraqueza. Aí sim, a nossa vida promove glória a Deus, porque se somos nós que estamos realizando, a nossa força, a nossa capacidade, puxa, a glória é para nós. Mas se é Deus que está fazendo em nós, está ficando claro que nós só estamos em pé só por causa da graça, que nós só estamos continuando porque Deus está com a gente, que nós só estamos perseverando porque realmente Ele tem nos sustentado. Sim, eu sou fraco, eu sou incapaz, mas Deus está comigo. Aleluia, glória para Ele. Aleluia. Então esse sofrimento que você está passando, essa angústia, o teu choro, são oportunidades divinas para a força de Deus, para que Ele revele a sua glória, para que a sua vida seja um milagre, para que outros conheçam Deus através de você. Isso vale a pena, vale a pena. Eu fico pensando, quantos filmes nós assistimos que tem um grupo, né? Reúne-se lá um grupo, tal. Ontem mesmo eu estava assistindo um filme de Bang Bang, meu pai está aqui, ele gosta de filme de Bang Bang, eu já falei que ele quis colocar até meu nome de Chester, né, uma vez, nome de ator americano de Bang Bang. Então ontem eu escolhi um filme de Bang Bang, fui assistir com meu pai, e tinha um grupo que foi contratado para salvar uma cidade de um vilão, um cara muito mau, um filme de Denzel Washington, e aí, assiste esse filme de Bang Bang lá, irmão, vai, tem muita lição preciosa, tem não, mas vamos lá. Bom, é o seguinte, é interessante que no processo, tem gente que morre para o bem da cidade. O cara escolhe morrer para poder salvar aqueles que estavam lutando na cidade. É interessante, né, irmãos? A gente vê isso nos filmes, é algo nobre, bonito, mas no dia a dia a gente não se lembra disso. A gente não se lembra que o nosso sofrimento, muitas vezes, é uma oportunidade de Deus revelar a sua força, a sua glória, para que aqueles que estão à nossa volta sejam salvos. E aí quando você pensa nisso, você diz assim, vale a pena. Vale a pena. Eu já vi pais enfrentarem lutas terríveis, que Deus usou para salvar os filhos. Já vi filhos enfrentarem enfermidades, que Deus usou para salvar os pais.
Porque o sofrimento é uma oportunidade, como C.S. Lewis afirmou, o sofrimento é um megafone de Deus. Nós somos pessoas endurecidas, orgulhosas, egoístas, queremos ter tudo no controle, achamos que podemos lidar com todas as situações da vida, mas aí vem o sofrimento, aí nós nos defrontamos com os nossos limites, nossas fraquezas, nossa impotência, não somos deuses, e aí? Esse é o megafone de Deus, que Deus usa para abrir espaço no nosso coração e no coração das pessoas. Nossas fraquezas são oportunidades da obra de Deus, por isso Paulo diz assim: sinto prazer. Ele não era masoquista, ele não era um cara que gostava de sofrer, mas ele diz: eu sinto prazer, porque eu vejo a glória de Deus na minha vida quando eu sou fraco, eu vejo a força de Deus quando eu sou fraco, a graça de Deus transborda em mim quando eu sou fraco, então eu sinto prazer nisso, porque mais importante para mim é a presença de Deus, é a graça de Deus, o mais importante para mim é viver o plano de Deus, e não o meu conforto, e não realizar os meus desejos. Acho que Paulo é tão glorioso aqui, irmãos. Eu poderia falar tanto de Paulo, poderia mencionar tantas coisas. Eu havia até colocado aqui na minha mensagem o texto de Paulo, em 1 Coríntios 9, 24 a 27. Eu acho que eu vou lê-lo pelo menos. Eu ia comentar algumas coisas nele, mas eu vou lê-lo, porque ele é o exemplo de perseverança. Ele diz lá, 1 Coríntios 9, ele diz: vocês não sabem que dentre todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece, mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, eu não luto como quem esmurra o ar, mas esmurro o meu corpo e faço dele o meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Paulo usa aqui a linguagem da Olimpíada, do atleta que se disciplina, que tem uma dieta rigorosa, que tem treinamentos árduos. Um atleta sofre dores e dores terríveis. Ele diz assim: é assim que eu vivo a vida cristã. Eu esmurro o meu corpo, reduzo a servidão. Se eu estou querendo ir para o pecado, cair na armadilha do diabo, sendo enganado pelo mundo, pelo meu coração enganoso, não, eu esmurro o meu corpo, eu combato com um foco. Eu não esmurro o ar, não, eu não perco energia, eu foco. Muitas coisas a gente poderia falar desse texto, como eu disse, poderia ser uma mensagem só sobre esse trecho de Paulo. Ele diz assim: corram de forma que vocês vençam. Corram de forma que vocês vençam. Porque há muita gente perdendo no campo de batalha, há muita gente desistindo no meio da maratona, há muita gente jogando a toalha. Corra de tal maneira que você vença. Corra de tal maneira que você vença, porque Deus é quem tem o melhor para você. Vida abundante é só em Cristo. O maior erro do ser humano é achar que pode ser feliz sem Jesus. Vida eterna é só em Cristo. Vida que transcende o sofrimento deste mundo é só em Cristo. Vida que transcende a morte é só em Cristo. Vida com esperança é só em Cristo. Então, vamos correr de tal forma que a gente possa concluir. O que eu acho impressionante na vida de Paulo é que a forma que ele termina a sua vida, ele não foi só um exemplo porque ele fundou a igrejas, porque ele escreveu, como eu disse, a maior parte do Novo Testamento. Ele não é só um exemplo por causa da sua teologia, do seu conteúdo bíblico, do seu relacionamento com Deus. A forma que ele termina, mesmo idoso, enfrentando dores e angústias, provavelmente por volta do ano 66 ou 67, ele está numa última prisão. Ele escreve suas derradeiras instruções a um amado e fiel filho na fé que chama-se Timóteo, provavelmente cheio de cicatrizes. Ele está numa cela fria, ele pede que tragam a capa, provavelmente uma cela úmida e fria. Ele tinha consciência que o seu final estava chegando. Ele diz que todos o abandonaram na primeira audiência, ninguém estava com ele lá. Você imagina, um cara que fundou muitas igrejas, um cara com a influência de Paulo, que estava realmente sendo um agente de transformação no Império Romano, não teve ninguém com ele. Você imagina isso, irmãos? Ninguém. O cara está sendo julgado, ninguém apareceu para ajudar, ninguém foi lá: Paulo, estou aqui do teu lado. Ninguém. E aí você vai imaginar assim: puxa, Paulo deve ter chutado o balde. Paulo deve falar assim: vocês também, vão todo mundo catar coquinho, entendeu? Vamos procurar o caminhão de onde vocês caíram, eu dei minha vida para vocês, apedrejado, naufrágio, fome. Ele tem todo o currículo dele aqui. E aí, a hora que eu preciso ninguém apareceu, a hora que eu preciso ninguém me visitou, a hora que eu precisei, quer dizer, me deixaram sozinho. Você não vê um pingo de amargura na vida de Paulo, de ressentimento, de mágoa. Ele diz assim: mas Deus estava comigo,
e fechou a boca do leão. Deus estava comigo. E aí ele diz essas frases, não vou ler o capítulo todo, mas ele diz assim: eu já estou sendo derramado como uma oferta de bebida. Ele sabe, eu vou morrer, está próximo o tempo da minha partida. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, o dia da volta de Cristo. Ele vai aguardar, está aguardando, o dia da ressurreição. E não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Isso é terminar a vida em tom triunfante, em vitória, em perseverança, irmãos. Não tem mágoa, não tem amargura, não está culpando os outros, não, porque o presbítero tal, não, porque não sei quem me esqueceu, o pastor, o irmão, alguém me prejudicou, não, porque a galera aí, não tem nada, irmão. O que tem é o seguinte: eu vou partir, mas eu combati o bom combate, eu completei a carreira e eu guardei a fé. Aleluia! Podia ouvir um aleluia aí, irmãos, de vocês? Vocês estão todo mundo acordado? Oh, glória a Deus! Combati o bom combate, eu completei a carreira, eu guardei a fé. E agora? O que vai ser de mim? Agora o melhor está por vir, porque eu vou receber a coroa que está preparada a mim pelo justo juiz. Aquele dia, eu estou terminando sozinho, numa cela úmida, e a tradição diz que ele foi decapitado por aquele camarada bem amigável, chamado Nero, Ele foi decapitado. Provavelmente ele foi um dos responsáveis, jogaram a culpa nos cristãos, e ele também, do incêndio em Roma, que o próprio Nero colocou. Ele foi decapitado, mas ele diz assim: galera, eu estou terminando aqui, eu estou terminando bem, porque eu vivi o que eu tinha que viver, eu vivi o propósito de Deus, eu estou terminando assim, e agora eu estou esperando a coroa, que Deus reservou para todos que amam a sua vinda. Como é que você está aqui nessa manhã? Como é que você tem vivido a sua fé? Como é que você tem vivido a sua vida? No trabalho, na escola, na vida familiar? Como é que você tem vivido? Você é alguém que inspira as pessoas a perseverar. Você é alguém que inspira as pessoas na sua fraqueza. Espera aí, pastor, eu não consigo. Deus pode, a graça dele pode. Você é alguém que tem vivido o melhor de Deus a despeito das lutas. Tem gente que pensa assim, que eu passando em luta, meu testemunho fica fraco. Quem é que vai querer ser um cristão como eu, que está passando por tanta enfermidade, que estou enfrentando um desemprego, que estou enfrentando um problema tão sério na família? Espera aí, a sua fraqueza é a oportunidade de Deus revelar a sua força, a sua glória. Não deixa Satanás colocar isso no seu coração. Eu quero chamar você a orar nesse momento, nessa manhã, e realmente pedir: Deus, a tua graça me basta, então me fortalece na minha fraqueza, para que eu seja realmente um testemunho para esse mundo, de fé, de perseverança, de viver o melhor do Senhor, porque todos sofrem nesse mundo, mas eu quero sofrer de acordo com a tua vontade, eu quero sofrer de acordo com o teu propósito, eu quero combater o bom combate, eu quero completar a carreira, eu quero guardar a fé. Eu sei, Senhor, eu amo a tua vinda, e eu quero experimentar o melhor do Senhor, com todos os santos, com todos os que amam a sua vinda naquele dia. Que seja assim. Senhor, aplica a tua palavra ao nosso coração, que o coração de cada irmão e irmã aqui nesta manhã possa estar firme no Senhor. Há alguns que chegaram aqui, Senhor, cansados, alguns que chegaram aqui desanimados, alguns chegaram aqui enfraquecidos, sobrecarregados, mas tu mesmo disseste, Jesus: vinde a mim aqueles que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Senhor, ajuda-nos aqui. Vem, Senhor. Ó Deus, vem sobre nós, o teu povo, vem sobre a tua igreja. Dá-nos uma fé bíblica, alicerçada somente na tua palavra. Uma fé que não visa os nossos benefícios, mas uma fé que visa a tua glória. Uma fé, ó Deus, que revela sim a nossa fraqueza, mas que também revela a tua força e a tua graça. Uma fé em que o Senhor seja glorificado. Eu oro, Senhor, fortalece a fé dos meus irmãos, e que cada um aqui realmente creia que a graça do Senhor é sempre suficiente
para a glória do teu nome. Amém.